calcular o seno de 75 graus. Isso seria a mesma coisa, né? Eu desmembrar o ângulo aqui como sendo 45 mais 30. Então eu teria que isso seria igual ao seno de 45. Por isso que é chamado de fórmula de transformação, porque eu transformo esse ângulo de 75 graus em dois ângulos aqui que representam o mesmo ângulo, né? Então 75, né, vai ser igual a 45 mais 30 graus. A fórmula do seno, né, é seno A. Esse seria meu ângulo A e esse o B. Fazia seno A, seno de 45, seno A cosseno B, né? Então vezes o cosseno B, né, que é cosseno de 30 graus, né? É mais, então mais também, né, que é o seno, né? A gente tá aqui no seno, né? Então se é mais, então seno de 45, seno A vezes seno B, ou seno A vezes cosseno B, mais seno B, né? Seno de 30 graus, né, vezes cosseno A, né, cosseno de 45 graus. Mas isso é igual a que seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, né, lá pela tabela que eu já ensinei a calcular, cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí é mais, né? Então, mais seno de 30 graus, 1 sobre 2. Cosseno de 45 graus é vezes o cosseno de 45 graus, né? Que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora, isso é igual a que? Eu posso resolver essa operação, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3, né? Isso é a mesma coisa que eu ter raiz de 2 vezes 3, propriedade das potências, né? 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então, isso vai dar igual aqui. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 6 sobre 4, mais raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, esse seria meu resultado, né? Eu poderia deixar raiz de 6 sobre raiz de 4 e raiz quadrada de 2 sobre raiz sobre 4, né? Então, eu poderia deixar um pouco mais bonitinho. Digamos que eu quisesse, como isso é uma fração cujos denominadores são iguais, eu poderia deixar todos no mesmo denominador. Então, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2, isso tudo sobre o denominador 4, né? Seria a mesma coisa, né? Então, a resposta poderia ser essa ou essa, que é a mesma coisa, né? No livro tá essa daqui. Então, B seria para calcular o cosseno de 3π sobre 2 menos x, não é? Então, a fórmula do cosseno é o que? Esse seria meu ângulo A e esse seria meu ângulo B, né? Tá um x aqui, mas não deixa de ser meu ângulo, né? Então, faço cosseno de A
Faço, como é o cosseno, né? Então, cosseno do A, cosseno B, cosseno de A, né? Que é 3π sobre 2, vezes o cosseno de B, né? Que é o x. Aí troca tudo, né? Então, é menos aqui, então vai ser mais. Sem saber o seno de A. Seno de A, que é 3π sobre 2. Que multiplica seno de B. E o B é x. Então, quem é o cosseno de 3π sobre 2? Sinal de igual. Cosseno de 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Então, vamos calcular qual seria esse ângulo 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Então, seria 3 vezes 180 dividido por 2, né? Então, dividindo 180 aqui por 2, 3 vezes 90, 270 graus. Então, o ângulo de 270 graus, 270 graus, seria aqui, né? Só que o eixo do cosseno é esse. Então, o cosseno de 270 graus vai ser 0, né? O eixo dos cossenos é aqui, né? Seria, se eu botasse a lanterna aqui, né? Só me daria essa sombra aqui, desse tamanho aqui, do meu pontinho aqui em cima da origem. Então, cosseno de 270 graus é 0. Então, seria 0, não é? Vezes o cosseno de x. Vezes o cosseno de x. Mais, né? O seno de 3π sobre 2, né? Seno de 3π sobre 2, que é 270 graus, teria aqui. E o seno aqui é menos 1, né? Aqui seria 1, né? Que é o seno de 90 graus. E 3π sobre 2, que é 270, é menos 1. Então seria mais, né? Menos 1, que multiplica. Mais menos 1, que multiplica aqui o seno de x, né? Isso seria igual ao que? 0 vezes o cosseno, 0, né? Então não preciso colocar. Mais por menos, menos 1 vezes o seno de x, então menos o seno de x. Essa seria a minha resposta para a letra B. Sim, letra C. Tangente de 7π sobre 12. Então eu poderia desmembrar de tal modo que eu tivesse dois ângulos notáveis, mais fácil de saber, né? Então, sete π sobre 12 seria o ângulo de 7 vezes 180 dividido por 12. Daria para simplificar aqui por 6. Aqui ficaria 2. Aqui 30, né? Simplificando por 6, daria para simplificar por 2. Aqui ia ficar 15. E aqui ia ficar 1. 7 vezes 15. 105 graus, né? Seria 105 graus. Seria a mesma coisa que eu ter 60. Né?
quando eu fizer isso aqui, 7 vezes 180 dividido por 12, vai dar 105 graus, que seria a mesma coisa que 60 graus mais 45. Só que 60 graus é π sobre 3 e 45 graus é π sobre 4, né? Então seria a mesma coisa que eu ter π sobre 3 mais π sobre 4, né? Então teríamos aqui a tangente de π sobre 3 mais π sobre 4. Eu poderia inverter também aqui π sobre 4 aqui, π sobre 3 aqui, que não faria diferença, né? Como nos outros exemplos, né? Não faz diferença. Então vai ser igual. A fórmula da tangente é tangente. Tem gente que ama, tem gente que beija. Aí troca o sinal, né? Tem gente que ama e beija. Tem gente que ama, às vezes tem gente que beija, né? Tangente de A, às vezes tangente de B. Então a fórmula é essa: tangente, né, de A mais B é igual a tangente de A mais a tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. E aqui só é a gente substituir, né? Então, ali igual, né? Tangente de A, né? π sobre 3, né? Tangente de π sobre 3 mais a tangente, vou botar o sinal de igual aqui, né? A tangente de π sobre 4, né? Isso tudo sobre 1 menos a tangente de π sobre 3 vezes a tangente de π sobre 4, né? Então seria a tangente de A mais a tangente de B, aí sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B, né? Quem é a tangente de π sobre 3, né? Então aqui igual, né? A tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Tangente de π sobre 4, né? Ou 45 graus é 1 sobre, né? 1 menos tangente de π sobre 3, né? Raiz de 3. Tangente de π sobre 4, 1. Então isso vai ser igual, né? Raiz quadrada de 3 mais 1 sobre 1 menos a raiz de 3. A gente pode fazer o que aqui nesse caso, né? A gente pode racionalizar o resultado para tirar essa raiz quadrada aqui do denominador. Então, para eu racionalizar o denominador aqui, eu multiplico pelo conjugado aqui em cima e embaixo pelo mesmo conjugado aqui de 1 mais a raiz quadrada de 3 e 1 mais a raiz quadrada de 3, né? Tanto em cima quanto embaixo. Faço esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. E embaixo do mesmo jeito, né? A lei da distributiva. Se vocês tiverem com dificuldade aqui de entender racionalização, dá uma pesquisadinha no YouTube, né? Como racionalizar, né? Mas eu creio que dá certo. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes 1. Raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3, né? Porque esse 3 entraria aqui para dentro, daria 9. Raiz de 9. Raiz de 9 é 3.
Agora 1 vezes 1, 1. Então mais 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 3. Isso tudo sobre 1 vezes 1, 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 3, né? Menos raiz de 3 vezes 1, menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Menos por menos dá mais. Ou menos por mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então, eu posso somar os termos semelhantes, né? Raiz de 3 mais raiz de 3, né? Que são semelhantes. Então, vou ter 2 raiz quadrada de 3. 3 mais 1, 4, né? Mais 4 sobre... Eita, perdão aqui que eu acho que não deu para vocês ver não. Vou repetir tudo aqui. E raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9, né? Da raiz quadrada de 9 que dá 3. Então aí 1 vezes 1, 1. E 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, né? Aí 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Aí multiplicar a raiz, né? Menos por mais dá menos, né? Raiz de 3 vezes 1, menos raiz de 3, né? Tem um menos aqui. Menos por mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Aí agora eu somo os termos semelhantes. Raiz de 3 com raiz de 3, 2 raiz de 3. 3 mais 1, 4. Aí eu vou fazer raiz de 3 mais raiz de 3 menos raiz de 3, 0, né? Então cancelo aqui. 1 menos 3 menos 2, né? Eu posso fazer o que? Eu posso colocar esse número em evidência. Posso colocar 2 em evidência. 2 que multiplica aqui raiz quadrada de 3 mais 2. E quando eu multiplicar, né, eu teria 2 raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Não alterei nada, né? E embaixo eu tenho menos 2. Eu posso simplificar aqui esse 2 com esse 2, né? Eu faço mais com menos dá menos. E vai ficar só menos que multiplica raiz de 3 mais 2. Não é? Aí esse menos está multiplicando tudo, então eu posso ajeitar. Menos por mais dá menos, né? Aí menos por mais dá menos, então vai ficar menos a raiz quadrada de 3 menos 2, que seria meu resultado.